Nós vamos resolver agora aqui no nosso curso de integrais impróprias essa próxima aqui. E esse caso é o tipo 2, que eu tenho uma descontinuidade no integrando. Você pode observar que nesse intervalo de 0 até 5, se você substituir o número 2 da BO, você não poderá dividir por 0. Vai ficar 1 dividido por 2 menos 2, 1 por 0 não pode. E aí como é que eu resolvo isso aqui? Como eu tenho uma descontinuidade, né, em x igual a 2, eu vou ter que separar em duas integrais. De 0 até 2, seria essa a ideia, e depois de 2 até o 5. Pegue a visão. Você vai separar isso aqui na seguinte ideia. Deixa eu colocar aqui uma caneta. Igual a integral no intervalo de 0 até 2 da minha função. Qual é a função que eu tenho aqui? É a função 1 dividido por x menos 2. Aí mais, aqui ao lado você vai colocar que você vai ter a integral da mesma função, só que o intervalo que vai mudar. O intervalo vai ser agora de 2 até o número 5. Então, você coloca 1 dividido por x menos 2 no intervalo aqui de 2 até o número 5. Então, esse é o procedimento quando você tem uma descontinuidade que está no meio, em uma das partes a ser ponto médio, né? Está entre os extremos do seu intervalo, você vai separar. E agora você vai calcular cada uma de modo individual. Você vai calcular agora a integral de 1 dividido por x menos 2, isso aqui no intervalo de 0 até 2. E aí como é que você faz isso? Você transforma a sua questão de integral em uma questão de limite. Então, você vai colocar aqui que vai ser o lim, pega a visão, isso aqui é o limite da integral de 0 até um determinado r, porque eu tenho um problema lá no número 2. Lá eu chamo de r, de k, então de 0 até r, quando esse meu r aqui tende ao número 2. Então, qual é a ideia? Calcular próximo desse 2, né? Você vai se aproximando cada vez mais. Então, por isso você faz de 0 até r, depois diz que r tende ao número 2. Isso aqui você vai só repetir aqui a nossa função. Qual é a nossa função? 1 dividido por x menos 2. Agora, você vai calcular essa minha integral definida, porque eu vou calcular o limite de uma integral definida. Essa integral definida, você pode muito bem fazer o cálculo dela. Aqui você diz, mas Mura, olha só, você diz assim, agora você vai pegar aqui e vai calcular a integral da nossa função 1 dividido por x menos 2. Só que essa aqui ela é direta. Isso aqui vai ser o log natural do módulo de x menos 2. É assim. Mas é uma integral definida. Então, você vai colocar aqui o nosso intervalo. Qual é o intervalo? De 0 até r. Então, aqui você vai calcular essa nossa nesse intervalo de 0 até r. Como é que você faz? O teorema fundamental do cálculo, o teorema da variação, substitui o máximo, depois o mínimo. Então, você vai substituir o máximo, vai ficar log natural do módulo de r menos 2, e bem aqui, menos o log natural do módulo de 0 menos 2. Substituir o máximo, menos o mínimo. E aí você vai continuando, vai ficar log natural do módulo de r menos 2, menos log natural, bem aqui, 0 menos 2 dá menos 2. E o módulo de menos 2 é 2, então eu vou ter assim. E agora, eu já tenho a integral definida. Esse momento aqui é o momento que você diz, olha, a gente calculou aqui a nossa integral definida. Deixa eu colocar de azul. Essa é a integral definida que você tem. Só que você não quer ela, você quer o limite. Você quer a integral imprópria, que vai achar então o limite desse valor quando o meu r se aproxima do número 2. Então, você coloca assim. Então, vamos colocar de vermelho.
Então, você vai ter o seguinte, você vai calcular o limite quando o meu r se aproxima do número 2 dessa minha função log natural do módulo de r menos 2 menos log natural do número 2. E você sabe que o limite da diferença é a diferença dos limites. Então, você pode calcular o limite da primeira parcela. Fica aí, ó, lim do log natural do módulo de r menos 2 menos o limite do log natural do número 2. Isso aqui, quando o nosso r se aproxima do número 2, quando r tende a 2. O limite da constante é a própria constante. O probleminha é que a gente tem que examinar a situação aqui, ó. Quem é esse nosso limite do log natural do módulo de r menos 2 quando r se aproxima de 2? Era importante você conhecer o gráfico da função log. Vou desenhar para você esse gráfico para ficar bem entendido o que você está fazendo. Aqui eu tenho o seguinte esquema. Aqui eixo das abscissas, bem aqui você coloca o eixo das ordenadas e o gráfico da função log natural, se fosse só o log natural, ele seria assim, ó, log natural, ele é assim. Ele tem uma barreira, o log natural. Essa barreira seria, ele não toca o eixo das ordenadas, ou seja, seria na direção do x igual a 0. É uma assíntota, é uma barreira. Só que acontece nesse caso bem aqui, que apareceu log natural não de x, não de r, e sim de r menos 2. Quer dizer que há um deslocamento de 2 unidades para a direita. Você vai chegar aqui e vai desenhar assim. 2 unidades, fazer um pontilhado. 2 unidades para a direita. Então, aqui você teria o número 2. E agora a sua barreira é essa bem aqui. O que você tem que perceber é que eu quero achar o limite. O limite quando esse meu log natural, ó, limite desse log natural do módulo de r menos 2, quando r se aproxima de 2. Ou seja, quanto mais perto do 2 eu tiver, só para você pegar a visão, deixa eu colocar aqui para você uma linha pontilhada. Quanto mais perto do 2 eu tiver, ó, tô aqui, joga para cá, tô aqui, jogo para cá, tô aqui, jogo para cá. Você vai perceber, quanto mais perto do 2 eu tiver, vai descendo, vai embora. Então, essa minha linha pontilhada, ela vai embora. Eu estou dizendo que quando o meu R se aproxima de 2, esse cara tende para menos infinito. Então, aqui você vai ter que esse resultado, ele joga a minha questão para menos infinito. Então, esse cara, colocar uma setinha aqui, ele tende a menos infinito. Em resumo, essa minha integral aqui, ela é divergente. Quando você tem uma das parcelas, ó, esse limite aqui vai dar um valor fixo, mas esse aqui tende a menos infinito. Então, essa minha integral aqui, ela é divergente. Olha um detalhe especial. Eu peguei a minha integral, separei em duas. Eu tenho a primeira situação e a segunda. Marca texto aqui. Eu tenho a primeira, essa primeira bem aqui, e eu tenho essa segunda. Essa primeira aqui já deu divergente, você nem precisa continuar fazendo a segunda parte, porque essa integral aqui, ela é divergente, essa é a resposta do exercício. Então, aqui você tem uma integral imprópria que é divergente. Divergente é quando não converge para um valor fixo. 2, 5, né? Não converge, ela diverge. Então, você coloca essa resposta aí na nossa questão. Essa nossa integral, ela é divergente. Pegou a visão? Iremos agora calcular essa integral de 1 por raiz quadrada de x no intervalo de 0 até 2. Mura, eu tenho dificuldade de perceber aonde é a descontinuidade. Basta perceber aonde 0 é o denominador. Esse denominador aqui ele tem um problema quando x é 0. Então, a descontinuidade é no 0. E aí você escreve assim, limite da nossa integral de, aqui você vai colocar r até o 2, onde esse r tende a 0.
E a nossa expressão, a nossa função, você só reescreve aqui 1 dividido. Vamos fazer logo uma jogadinha. Raiz quadrada de x eu posso colocar como x elevado a meio. Divide de dentro pelo de fora. Legal? Só para ir fazendo logo umas passagens. E aí você tem agora que resolver essa integral aqui, que é uma integral definida. Então você vai agora separar daí e vai dizer o seguinte: poxa, vamos resolver essa integral. Esse x elevado a meio, que está lá embaixo, eu posso deslocar para o numerador, o expoente muda de sinal, propriedade de potência. Então, integral de x elevado a menos meio, no intervalo bem aqui, de r até o número 2. Agora você vai colocar a nossa primitiva. Como é que eu calculo a primitiva? Vai usar a regra da potência. Qual é a primitiva de x elevado a menos meio? Você aumenta uma unidade no expoente e divide pelo próprio resultado. Meio menos meio mais 1. Isso aqui na variação de 0, ou melhor, de r até o número 2. Aqui eu tenho 1 menos meio, vai dar meio. Então, você vai ter x elevado a meio dividido por 1 menos meio, que também vai dar meio. Na variação, coloque sempre aí o nosso intervalo de r até o número 2. Divisão de frações, conserva a primeira pela segunda invertida. Então, você vai ter o resultado surgindo aqui 2x elevado a meio. E agora, como é esse teorema da variação, Mura? Eu esqueci. Esse teorema é que você vai substituir o máximo no lugar do x, que é o número 2. Então, vai ficar 2 que multiplica 2 elevado a meio, menos, sempre é menos, tá? Vou colocar até em vermelho aqui, menos, e eu jogo agora o mínimo, 2 que multiplica r elevado a meio. Isso que você acabou de resolver é a nossa integral definida, mas eu quero a integral imprópria, que é calcular o limite dessa integral definida. Então, você vem aqui e diz, vou sambar agora na questão, vou calcular o meu limite quando r vai a 0 dessa minha expressão, 2 que multiplica 2 elevado a meio, eu posso só colocar, esse meio é raiz quadrada. Então, 2 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de r. E você sabe que o limite da diferença é a diferença dos limites. Você vai calcular o limite da primeira parcela, limite de 2 raiz quadrada de 2, quando r se aproxima de 0, e vai achar também aqui o limite de 2 raiz quadrada de r, quando o meu r se aproxima de 0. E aí, sambou na questão, que o limite da constante é a própria constante, vai dar 2 raiz quadrada de 2, menos esse limite aqui. Basta substituir no lugar do r o 0, que você tem a resposta. Aqui, zerou. Raiz quadrada de 0 é 0 vezes 2, vai zerar. E aí você tem a nossa resposta. E o mais importante, né? Essa nossa integral aqui, ela é uma integral convergente. E o valor dessa integral imprópria está aqui. Esse valor aí vale 2 raiz quadrada de 2. Legal, né? Fácil. Bate aquela foto que eu tenho mais uma questão. Nós vamos calcular agora a integral do log natural no intervalo de 0 até 1. Nós temos um problema que no 0 é descontínuo, porque nós temos um problema. Nós não calculamos log natural de 0, não tem esse valor. Só para você entender, você poderia desenhar aqui um plano cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. O nosso log natural, o gráfico é algo assim. Esse eixo das ordenadas, ele é uma barreira. Então, bem aqui você tem a função y igual ao log natural de x. E aqui você tem eixo das abscissas, a origem, eixo das ordenadas.
E o eixo vertical, o eixo Y, é uma barreira, ou seja, esse gráfico ele vai se aproximando, mas não chega a tocar no eixo vertical. E eu quero que você entenda mais ainda que eu tenho bem aqui o número 1, esse número 1, que eu quero calcular essa integral, e normalmente a gente associa a integral com área, e a gente fica pensando qual seria essa área. Olha, bem aqui você tem o 0 e tem o número 1, você está calculando essa integral. E, em verdade, se essa integral ela for uma integral convergente, o que você vai estar calculando vai ser o valor dessa nossa área, bem aqui. Vou pintar para você. Ó. É essa região aqui, é essa área que a gente vai obter, lógico, se a nossa integral aqui for uma integral convergente. Tudo bem. Agora que eu já entendi, eu lembro que tem um probleminha no zero. Então, é lá no zero que eu vou colocar a história do R para calcular o limite. Então, você vai transformar a nossa integral com essa aparência. Isso aqui será o limite da nossa integral definida de R até o número 1 do log natural de x. E aqui variando, né, você coloca aqui variando, né, ou melhor, o meu R tendendo ao número 0. Então, aqui está o nosso esquematozoide. E agora eu vou ter que calcular a primitiva do log natural. E aí a saída, se você não sabe, é por integração por partes. Então, agora eu vou ter que parar o meu exercício e vou dizer, poxa, eu preciso obter a primitiva do log natural de x. Como é que a gente pode fazer essa primitiva do log natural? Você pode lembrar daquela relação da integração por parte. E a relação é essa se você não conhece. Deixa eu colocar de lilás. A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Repita com o prof aí. Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Isso mesmo. Um dia eu vi uma vaca vestida de uniforme. É essa nossa fórmula bem aqui. Lógico, quando a gente usa essa relação, eu normalmente tenho duas funções multiplicando. E alguém perguntaria, cadê essas nossas funções? Aí você vai chamar aqui, ó, bem aqui na frente tem o número 1 subtendido. Então eu tenho duas funções. Uma eu chamo de u, a outra eu chamo de derivada. Aí tem uma técnica que você tem que saber, que é a história do LIAT. O LIAT é, na verdade, uma ordem de preferência. Esse L é o logarítmico, né? Logarítmica. Esse L é a função log, o I é a função trigonométrica inversa, o A algébrica, T trigonométrica e E exponencial. Quem vem primeiro é sempre o meu U. Então, como eu tenho o log, o L vindo primeiro que o A, o algébrico é o 1, que é x elevado a 0, então, como vem primeiro o meu log vai ser U. Então, aqui eu vou chamar o meu U, você coloca, ó, o nosso U aqui vai ser o log natural. Se U é o log natural, é porque a nossa derivada vai ser o número 1. Sempre é nesse esquema. E aonde for o U, sempre é isso, viu? Aonde for U, você deriva. Vou escrever para você. Aonde for U, você deriva. E aonde for a derivada, calcula a integral. Então, aqui você vai derivar. Vou escrever para você. Aqui você deriva e aqui vai calcular a primitiva dessa minha função. Ó, aqui você vai ter que a derivada de U em relação a x, du em relação a x, coloca aí du por dx, esse cara será integral do log natural, vai ficar 1 dividido por x. E aqui você pode escrever até dessa maneira aqui, se você quiser. Du é igual a 1 sobre x dx. Uma outra explicação é que eu usei aqui, para chegar nesse raciocínio, eu utilizei a regra da cadeia. Você deriva u em relação a x, então fica 1 sobre x vezes x' vezes dx. Aqui você pode calcular onde é a nossa derivada, você calcula a nossa
primitiva, você calcula a integral, porque a integral de uma derivada é o conteúdo, vai ser a v, e a integral de 1 é o próprio x. E agora você substitui na relação da integração por partes. Vamos lá, ver se você pegou a visão. A integral do meu log natural, aí você coloca u vezes v. Quem é a nossa u? A u é o log natural de x, vezes a v, que é x, menos a integral da v, que vale x, que multiplica o du. Quem é o du? d1 é 1 sobre x dx. Então, questão muito boa. Não sai daí que você está ganhando bastante conhecimento. Aqui você pode patear x com x e vai ficar a integral de 1, que é x. Então, você tem aqui que a nossa primitiva será x log natural de x menos a integral de 1, que é o próprio x. Aqui não precisa colocar constante, que a gente vai logo lembrar que eu quero não a primitiva, eu quero a integral definida. E qual é o intervalo que eu tenho aqui? O intervalo que a gente tem lá no início é de R até o número 1. E aqui você coloca que vai fazer na variação de R até o número 1. Como é que a gente faz isso? Substitui o máximo e o mínimo no lugar do x. Pega a visão. Você vai colocar, vai ficar assim, 1, que multiplica o log natural de 1, menos o x, que é 1, menos, abre parêntese, R, log natural de R, esse ln está feio, né? Vou colocar maiúsculo aqui, então vai ficar log natural de R, menos R. E aí você sabe de um detalhe que log natural de 1 vale 0. Então você samba logo bem aqui, que esse log natural, vamos colocar de azul aqui a linha, esse log natural vale 0. 0 vezes 1, zerote. Então, aqui você tem 0. E aí só faz jogo de sinal ali. Eu vou ter o seguinte até o momento. Nós vamos ter aqui R, menos com menos dá mais, menos R log natural de R, menos um número 1. Tudo bem. Quando você chegou bem aqui, é importante você recordar que você não quer isso. Você não quer o valor da integral definida. Você quer a integral imprópria, que basta agora calcular o limite quando R vai a 0. Então, agora eu vou calcular o nosso limite. Poxa, você diz assim, nós queremos o limite desse nosso resultado, R menos R log natural de R menos um número 1. Questão linda, né? Questão bonita. A gente fica até emocionado. Quando R tende ao número 0. Deixa eu colocar aqui bonitinho para sair na sua foto aí. Legal. Agora, limite da soma ou diferença é a soma ou diferença dos limites. Vou calcular o limite de cada um. Olha só. Limite de R, bem aqui, quando R vai a 0, vai ser o próprio 0. Você pode separar, vou até separar aqui para ficar legal para você. Vai ficar limite de R, quando R se aproxima de 0, menos limite de R, que multiplica log natural de R, quando R vai a 0, e menos o limite de 1, quando R se aproxima de 0. Só que você já sabe, vou colocar logo 2 aqui, que a gente já sabe o resultado de modo direto. Limite de R quando R vai a 0, esse carinha aí vai ser 0. Esse aqui eu vou deixar para fazer separado, porque ele é o mais interessante. Esse aqui a gente vai fazer já já. Mas o limite de 1 quando R vai a 0 é o limite da constante, é a própria constante. Então aqui você manda ver que esse carinha aqui vai dar menos 1. E agora a gente tem que parar o exercício para mais uma situação interessante na questão, que é esse limite de R log natural de R, que não é um limite qualquer. Porque o log natural de R, quando R se aproxima de 0, ele tende a menos infinito. Lembra que se aproxima lá do eixo vertical, então ele tende lá embaixo, a menos infinito. E esse R aqui vai a 0. Então tem um tipo de indeterminação que a gente fala que é uma indeterminação do tipo 0 vezes menos infinito.
E para resolver esse problema, eu vou usar L'Hopital. Olha só, olha como a questão é boa, merece seu comentário aí. Olha, eu quero calcular, pega a visão, pequeno gafanhoto. Eu quero calcular esse limite. Qual é o limite que a gente quer calcular? De R que multiplica log natural de R. Só que para usar L'Hopital, eu tenho que ter uma forma de divisão. Eu tenho que ter uma indeterminação na forma de uma divisão. E olha só o que a gente faz. Deixa o log natural na dele aí, não mexa com esse menino. Log natural de R. E esse R que aparece lá, eu vou jogar ele para o denominador. Quando você joga ele para o denominador, vai ficar da seguinte maneira. R elevado a menos 1. Que joga ele para... Pode deixar assim ou pode deixar 1 sobre R, que é a mesma coisa. Joguei ele para baixo, o expoente mudou de sinal. Como o expoente dele é 1, vai ficar R elevado a menos 1. Quando R se aproxima de 0. E agora sim, porque em cima, e quando R tende a 0, 1 sobre R, né? Esse 1 só, vamos falar assim, 0 pela direita, né? A gente pode até falar aqui, só para ficar legal, 0 pela direita, porque o log não tem log de número negativo. Então, estou fazendo aqui o limite com 0 tendendo à direita. Então, você pode colocar lá desde o início, se você quiser, né, colocar R à direita, por causa do log natural que apareceu aí. Lembra que não tem log de número negativo aqui dentro dos reais. Então, eu tenho aqui que calcular esse limite. Qual é o esquema? Ó, log natural de R, esse cara tende a menos infinito. Agora, 1 sobre R, quando R se aproxima de 0, esse cara estoura. Ele vai para mais infinito. Então, tem uma forma indeterminada. Menos infinito, por mais infinito aí, por exemplo. O que é que eu faço? L'Hopital. Derivo em cima e derivo embaixo. Agora sim, vai ficar assim. Lime, quando R tende a 0 pela direita. E aqui você vai colocar da seguinte maneira. Deriva em cima. Quem é a derivada de log natural? A derivada do log natural é 1 sobre R. E quem é a derivada de R elevado a menos 1? Esse meu expoente, esse menos 1 vai para frente e diminui uma unidade no expoente. Então, eu vou ter aqui R elevado a menos 2. Foi para frente o menos 1, só que mais com menos é menos, e diminui uma unidade. Menos 1, menos 1, menos 2. Agora eu posso fazer o seguinte, joga esse cara para cima. Quando eu jogar para cima, o expoente muda de sinal, e mais com menos é menos. E aí vai ficar assim. Temos um espaço bem aqui, deixa eu colocar do meu lado aqui, limite, quando R se aproxima de 0 pela direita, e aqui você vai escrever da seguinte maneira, 1 dividido por R, que multiplica aquele carinha que subiu, né? Aqui eu posso fazer mais com menos, colocar um menos aqui, se você se sente à vontade, vezes esse R elevado a menos 2, quando deslocar para cima, vai ficar R elevado a segunda. Eu tenho então uma divisão de potência de mesma base. E aí vai ficar assim, o meu limite, lime, quando R se aproxima de 0 pela direita, e esse cara aqui vai ficar menos o número 1 vezes R, que é menos R. E aí, quando R se aproxima de 0, vai ficar 0 vezes menos 1, que é 0. Em resumo, esse carinha bem aqui converge para 0. E agora, então, eu posso responder, né, a minha integral imprópria, porque eu tinha 0 menos 1. E esse limite eu parei para fazer. E esse limite deu aí o número 0. Em resumo, vai dar menos 1. Então, eu posso dizer para a voz mercê que a nossa integral que eu tenho bem aqui, essa integral, ela é convergente e ela converge para menos 1. Mura, você está dizendo que aquela área vale menos 1? Não, se é área, se você quer falar em área, é porque essa nossa área, você vai colocar em vermelho aqui, ó, essa área, ela converge para 1, né? Se pega em módulo aqui, para você não esquecer disso, né? A área não pode ser negativa. Show de bola?
Vou deixar mais uma questão para você. Eu quero que você calcule essa integral aqui de 1 por x à quarta na variação de menos 2 até o número 1. Observe que tem uma descontinuidade no zero. Separe aí em duas integrais. Te espero. Até a próxima aula. Rapidola!